4 obras e um tema na FUVEST. Eu sou o professor Henrique do Pensar e Escrever Redação. E o tema é as formas de exploração do trabalho. Aliás, esse é um tema que a FUVEST costuma cobrar bastante, viu? Então, é bom ficar atento. Tá? Vamos ver então algumas dessas formas nas obras da FUVEST. Começando com Nebulosas, né, da Narcisa Amália. Narcisa Amália foi uma poetisa abolicionista, né? Ela tratou do drama da escravidão, especialmente no poema que é O Africano e o Poeta. Esse é um poema bastante interessante, né? Uma espécie de diálogo entre o africano escravizado e o poeta. O africano ele toma a palavra, né, para lamentar as agruras que ele sofreu desde o momento que ele é capturado lá na África, né, até a terrível, né, travessia do oceano nos navios negreiros, né, e aqui, né, as agruras, as violências que ele sofreu aqui nas fazendas na América, né. Então ele toma a palavra, né, para, né, lamentar essas agruras. Então vamos ver um trechinho aqui. Lembrando que se trata, né, de um poema escrito em redondilhas, né, em 5 sílabas, né, que gera um ritmo, que é o ritmo do lamento. Né. Há também rimas, como veremos. Né. Então, aqui veja que nós temos uma espécie de travessãozinho, né, para indicar essa fala direta do africano. Roubaram biferos, a ferve dos braços, em rígidos laços, sulquei vasto mar. Então, aqui está falando da passagem, né? Então ele veio da África para cá, sulcou, né? Navegou o vasto mar a ferros, né? Com rígidos laços, ou seja, aprisionado, né? Mas este queixume, este lamento de triste mendigo africano, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? Quem quer? Aí vem a resposta, né? O poeta responde, o poeta, que os térreos mistérios aos passos sidéreos deseja levar. Né? Que os térreos mistérios aos palácios, né, celestiais deseja levar, ou seja, que né, o poeta ele vai elevar, né, esse queixume, vai emprestar a sua voz, vai se solidarizar com o africano, tá certo? E elevar, né, esse lamento, né, à condição de denúncia. Né? Lembra aí a poesia condureira, né, que tinha essa função de denunciar os horrores da escravidão. Um grande representante foi o Castro Alves, né, com quem, inclusive, a quem inclusive nós podemos associar a poesia da Narcisa Amália. Né? Pois bem, então vamos para uma próxima obra onde aparece também, né, o tema da escravidão, né? E aí nós temos a visão das plantas. Lembrando a vocês que em A Visão das Plantas vai ser contada a história do Capitão Celestino, né, que é um ex-capitão de navio negreiro, tá certo? Cruel, sanguinário, assassino, que decide passar o fim, né, de seus dias, né, na sua terra natal, em Portugal, né, cuidando de um jardim. E aí ele vai ser atormentado pelos fantasmas do passado, principalmente, né, pelas violências terríveis que ele cometeu contra os escravizados que ele transportava. Né. Aqui nós temos um trechinho, né, em que se faz menção. Né, então nós estamos aqui diante da exploração do trabalho escravo, tá certo? No período colonial, né, por Portugal, né, colonial. Então nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em alto mar. Então, muitas vezes em alto mar, por haver rebeliões, né, dos escravizados que eram transportados, ou na época em que o transporte era proibido, era feito o tráfico, quando navios que iam fiscalizar, né, chegavam próximos, eles lançavam ao mar a carga, né, e a carga, obviamente, eram os escravizados que eles carregavam. Então aqui é uma cena terrível, né, em que ele, né, vai matar, né, os escravizados. Os homens despejaram a cal no porão, saco a saco. Os negros viram que um pó caía sobre eles, estavam aprisionados no porão, mas não entendiam o que se passava. Então ele mata dessa forma, né? Jogando cal, eles morrem todos sufocados, obviamente. Os sacos de cal caíram vazados no porão e a porta fechada por Celestino. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro, e passado algum tempo, um silêncio que apaziguou os piratas. Então uma terrível travessia aí, né? E a violência, né, cometida nesse momento. Bom, antes de entrar na próxima forma, vamos só lembrar uma dica aqui para vocês, né? O trabalho escravo aparece também, né, no opúsculo humanitário da Anísia Floresta, né? A Anísia Floresta, ela vai dizer que quando ela trata da educação das meninas, né, então ela vai dizer que quando as meninas elas são educadas em ambientes em que há escravidão, né, há uma deformação moral da formação dessas meninas. No seguinte sentido, as meninas veem os pais, né, maltratando os escravizados, então elas aprendem a maltratar também. A mesma menina que é alimentada por uma ama de leite, ela vai depois, né, judiar ou praticar violência contra essa ama de leite. Né? Então veja que ela faz uma abordagem
da escravidão da perspectiva moral, né, da formação moral do indivíduo, ele forma moralmente a sociedade, a presença da escravidão. É bem interessante esse trechinho da Anísia Floresta, né? Bom, agora vamos para uma outra forma de exploração do trabalho, que é o trabalho forçado, né? E aí nós vamos para a balada do amor ao vento, né? Vamos para a balada do amor ao vento, especialmente naquele episódio que o Muando, sempre lembrando que balada do amor ao vento conta a história aí de amor entre Sarnau e Muando, né? Se passa em Moçambique, correto? Entre indas e vindas, entre encontros e desencontros e abandonos, né? Essa história de amor se desenvolve. E aqui é um episódio que o Muando, né? Ele vai para Lourenço Marques, que era a capital de Moçambique na época, e ele é aprisionado. Lembrando que em Lourenço Marques, que era a capital de Angola, de Moçambique naquele momento, Portugal instituiu uma espécie de apartheid, ou seja, os nativos eles tinham que usar documentos, né, para circular na cidade. Então quem não tinha esses documentos era aprisionado, né, era aprisionado e enviado para trabalhos forçados. No caso do Muando, ele vai ser enviado para trabalhos forçados em Angola. E aí é terrível, né? Era uma forma que o colonialismo tinha, né? Mesmo depois da escravidão oficial ter acabado, né? De continuar explorando o trabalho, né, dos nativos das colônias, ok? Então ele vai para lá e é um horror, né? As condições são terríveis. Nesse trechinho aqui, ele vai, né, nós vamos ver a narradora, né, falando um pouco desse tipo de trabalho. Em Angola, um pedaço de terra adubado de sangue, por baixo de, né, de sangue, né, de tamanha violência, né, que se praticava contra os condenados que ali executavam um trabalho compulsório. Por baixo de cada sombra reside o corpo de um preto anônimo, confirmam os mais velhos. Né? Então é muita gente que foi enterrada ali, que morreu nessa situação de trabalho forçado. Nos últimos anos nasceram novas roças, cujas plantas são cruzes toscas, pintadas de branco em terra fertilizada de carne humana. Né? Do sangue, né, da carne daqueles que trabalharam ali, né, compulsoriamente. A fome, a doença, a tortura eram os viveiros dessas plantas. As febres estranhas que nem o feiticeiro angolano conseguia curar, até os brancos dizimavam, né, então enfrentavam ali situações precaríssimas, né. As cobras, por seu lado, olha os animais, né, selvagens, defendiam-se dos invasores com ataques infalíveis. O sol ultrapassava o meio-dia. Agora, veja bem, era uma fazenda de açúcar, né, exploração de cana, né, para a produção de açúcar. Né. Essas fazendas que os colonos instituíram nas colônias portuguesas recebiam o nome de machambas, né, as machambas. Né. Na açucareira, os condenados e contratados cantavam amor. Veja, os condenados, né, a fazer trabalho forçado, cantavam a música do coração, acompanhando o rodopiar do engenho de açúcar, e o colono, olha a denúncia, né, das condições de colonização da África. O colono satisfeito balançava a mente sobre o ouro que estava a se transformar pelas mãos negras, né, então a exploração econômica brutal, né, que no fundo é a razão de toda a colonização, né. Bom, e aí chegamos a uma outra forma, a terceira forma de exploração do trabalho agora, não mais o trabalho escravo, não mais o trabalho forçado, mas o trabalho precarizado, em condições também, né, de brutal exploração, né, e aí já no capitalismo, né, digamos, no capitalismo já mais avançado, né, que é em Caminhos de Pedra. Lembrando que Caminhos de Pedra vai contar a história, né, da Noemi, tá certo, e o do Roberto, que são dois militantes comunistas. E os militantes comunistas eles vão abordar, né, o trabalho da seguinte ótica: o trabalho no regime capitalista mais avançado ele é um trabalho alienado, né, explorado. Né? Então há uma exploração brutal do capital sobre o trabalho, né, do burguês sobre o proletário. Né? Então essa exploração resulta em condições terríveis de vida, né, dos proletários, dos trabalhadores, né, ganham muito pouco, vivem muito mal, né, a situação da classe trabalhadora sob o regime de trabalho capitalista avançado, né, já do capitalismo industrial para frente, né, é terrível. Então, aliás, o sentido da luta, né, da revolução, o sentido da luta pela revolução socialista é mudar, transformar essa realidade de exploração. Então aqui a gente tem um trechinho que o Felipe ele era também membro da organização, né? Ele não era um trabalhador braçal, ele era um trabalhador, digamos assim, de nível médio, né? Era um escriturário, né? Ele não era um intelectual, um jornalista como o Roberto, mas ele tinha, né, e por ser escriturário, ter estudado um pouquinho mais, ele tinha um pouco mais de consciência, então ele era uma espécie de auxiliar, né? Primeiro auxiliar ali do Roberto na organização da célula comunista.
né? E ele vivia, né? Ele trabalhava ali no centro e vivia na periferia, né? Na região de Mangue, que é uma região muito pobre. Então, inclusive, quando o Roberto vai com ele nessas regiões, ele percebe ali a pobreza, a miséria, né? Que aqueles operários viviam, os trabalhadores viviam. E aqui o Felipe encontra, né, um desses, bêbado, né, caído, né, e ele vai refletir um pouco sobre a situação desse trabalhador. Felipe chegou à meia porta da cozinha que dava para o beco. Olhou o homem, besta de tiro, burro de carga. Né? Burro de carga a gente dá esse nome, né, ao trabalhador explorado, trabalhador braçal, né? E era um trabalhador braçal. Os músculos se encalombavam debaixo da camisa de saco, camisa de pano ruim, né? E descoberto, o ventre se encolhia. Ventre seco de atleta ou ventre murcho de faminto. Era difícil dizer. Ou seja, seco de atleta pelo trabalho braçal, murcho de, né, faminto, né, por ganhar pouco, né, por ser miserável. A respiração fazia subir e descer, a pele preta e a cor, né? O trabalho explorado, né, o trabalho em regime de exploração, no capitalismo mais avançado, também recai sobre aqueles grupos mais marginalizados, né? Que escorria suor, suja de areia, doce cachaça, né? Cachaça entra como um lenitivo, né? Como uma forma de fuga até daquela situação difícil, né? O pai dele já dormira assim, jogado na terra solta, o avô, o bisavô. Então veja que a miséria, ela é uma questão geracional, né? É muito difícil você escapar da miséria. Filho de miserável vai ser miserável, filho de rico vai ser herdeiro, não vai ser miserável nunca, né? Então essa coisa do fato de que a miséria se reproduz, né? Todos dormiram bêbados na areia, gerações e gerações. Agora é o que ele diz, desde os tempos velhos do eito e da senzala, né? Desde a escravidão. Então é uma herança da escravidão, né? O trabalho o mesmo, a terra mesma, a cachaça mesma. Ou seja, embora a gente tenha mudado para um regime, né, de não escravidão, né, o tipo de exploração, a exploração brutal do trabalho continua gerando inclusive miséria, né? Então ficamos por aqui e até a próxima.